Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o Panorama Podcast. No programa de hoje, traremos uma discussão acerca da delinquência juvenil. E dentre os nossos convidados para esse debate, temos a figura do Dr. Ulisses Fonseca Lousada, juiz titular da primeira vara criminal da comarca de Santa Maria, e também o Dr. Marcelo Arigoni, delegado aposentado e agora advogado criminalista. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde, é um prestígio estar aqui ao lado do nosso gigante aqui, Dr. Ulisses, e contigo, né, que é uma pessoa também destacada, um amigo, um profissional de destaque também na nossa cidade, professor, advogado, enfim. E aqui nas novas instalações da TV Santa Maria, primeira vez que a gente vem aqui, né? Muito bom. Retomando, eu acho, esse programa, né, com vocês. Eu também, da mesma forma, eu quero agradecer o convite, né, que me foi feito, e um convite até prazeroso, né? Não teria como não aceitar um convite do Marcelo, do Rafael, pessoas que eu tenho um carinho bastante grande, especial, e principalmente nessas novas instalações aqui que eu achei perfeita, né? Porque ela traz essa isonomia, essa preocupação com todos do ambiente. Não só com as pessoas que estão dirigindo, gestionando o programa, mas também para aqueles que, de alguma forma, vêm aqui também trazer alguma conversa, alguma fala. Então é um prazer muito grande, somente esse retorno, né, para o Panorama Podcast. Eu me lembro, a última vez foi exatamente com o Marcelo, lá no outro local, né? E esse aqui bastante acolhedor, e espero que a gente, como disse o nosso amigo ali, que a gente se divirta. Né? Exatamente. Gente, dando início a esse debate, a gente sabe que recentemente ganhou a mídia um episódio envolvendo maus tratos aos animais ali no estado de Santa Catarina, e aí volta com tudo à tona a discussão sobre essa questão da delinquência juvenil, né? E aí surgem aqueles temas como redução da maioridade penal, eficácia das medidas previstas no ECA para fins pedagógicos, para fins de punição, efetivamente, de crianças e adolescentes. E qual é a percepção que vocês têm? Eu acho que não teriam nomes melhores para a gente poder falar sobre esses temas, né? Especialmente por conta da trajetória de vocês, a questão da visão que vocês têm a respeito desses fatos, ou se vocês têm alguma passagem da vida profissional de vocês que reflita sobre esse debate. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre o que vocês pensam nessas questões. É incrível como esse tema vai e vem. Eu acho que nós dois já viemos e já tivemos juntos, inclusive mais de uma oportunidade. A mesma coisa, vamos tentar falando várias vezes desse tema, né? Como as coisas vão, são ondas que vêm, né? E realmente é algo que é bastante preocupante. Eu fui delegado da criança e adolescente lá em 2003, aqui na Delegacia da Criança. Na época, um grande veículo de comunicação tinha aquela campanha dos monstrinhos, lembra? Os monstrinhos, cuide da criança. A gente já fazia um trabalho nessa área aí. É realmente um tema bastante recorrente. O problema é que as soluções, às vezes apontadas pela grande mídia ou por essa mídia assimétrica em que todo mundo apedreja hoje na rede, muitas vezes elas são simplistas. Parece que se resolve tudo colocando o guri que praticou um ato infracional na cadeia, né? E a gente sabe que existe uma realidade muito complexa por trás disso tudo. A questão prisional, né? Nós temos hoje a situação prisional, que eu vou deixar que quem mais entende disso está aqui do nosso lado fale, né? Mas eu vou fazer uma pequena introdução. Nós temos um sistema prisional hoje que foi pensado para prevenir, retribuir e ressocializar o preso, né? Aquela tríade, e hoje, infelizmente, a prevenção da geral da pena não se faz, a prevenção especial não se faz, a retribuição do mal a gente fica pensando também, porque várias dessas pessoas que estão ligadas à criminalidade, elas já são ligadas ao crime de certa maneira, que estar dentro da cadeia ou fora, às vezes, tanto faz. E a ressocialização também a gente vê que é difícil, né? E aí a gente fica pensando que a sociedade imagina que, às vezes, colocar um rapaz de 14 anos que praticou um ato infracional dentro da cadeia, junto com um sistema prisional que demanda muito para que possa se dizer minimamente
que ele poderia atender às finalidades da pena. Imagina tu pegar um guri de 14 ou 15 ou 16 anos e jogar numa massa carcerária, né? E as repercussões disso. E aí nós teríamos esse aspecto apenas punitivista, pensando, o guri fez, bota na cadeia ali um adolescente infrator. E vejo que com isso eu não estou passando a mão na cabeça dos adolescentes infratores, né? O que eu acho é que talvez nós precisemos de algum avanço na legislação, né? Embora eu acho que o ECA ele prevê desde a advertência até a internação, e existem estabelecimentos adequados, né? Então isso é algo que muitas vezes quem brada, a opinião pública que brada, que tem que ser a mesma responsabilização penal para o maior e para o menor, vamos dizer assim, às vezes não tem essa consciência. É uma questão muito mais complexa que isso. Então, com essa breve introdução, eu vou passar a palavra aqui para quem entende muito disso, aí, dessa questão do sistema prisional que permeia a nossa questão. Sem dúvida. Doutor Ulisses, qual é a sua... Eu tenho que... Vamos botar alguma coisa para a gente... Sabe, eu tenho viajado agora, esses últimos 2 anos, não é para passear, eu estava falando até anteriormente, né? Não é para passear que eu tenho viajado, e tenho mudado bastante a minha leitura, a minha visão, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu, se amanhã pensar diferente de hoje, eu agradeço, porque eu estou crescendo de alguma forma, culturalmente, enfim. E quando eu andei, já faz a 3ª vez agora, nesses últimos 2 anos, pela Ásia, né? Exatamente porque eu estou escrevendo um livro agora, e saí da casinha, né? Saí da caverna do Platão. Saí da caverna do Platão, e isso me leva a pensar e a refletir que no Japão, as crianças todas, quando vão para o colégio, elas vão de fardamento. As crianças todas, quando elas chegam e vão em fila, quando elas chegam no semáforo, elas param, os carros vêm, param, elas atravessam, quando terminou, elas agradecem as pessoas do carro. O primeiro dia de aulas dela, quando elas vão para o colégio, a escola, enfim, as comunidades que eles têm lá, eles chegam e entregam a primeira coisa, o celular. Ou outra chave de casa, enfim. Fazem a maior bagunça na sala de aula. Primeiro dia de aula. Terminou a aula, todo mundo limpa a sala. As aulas lá, educação, no nosso ensino, vamos dizer, fundamental, básico, eles vão aprender o japonês na 4ª série. 4ª série. Então eles trabalham com horta, com tudo, sinal de trânsito, absolutamente tudo. Tu vai em Singapura tem o menor índice de... Aliás, é -2 a criminalidade em Singapura. Na Islândia parece que é -3. Aí eu paro para pensar e vou... Aí tu vai Japão, China, então... mas é questão de população. Mas tu vai na China, a população da China é infinitamente 4 vezes, 5 vezes maior que a nossa. O que eu venho pensando a esse respeito? Eu venho pensando que o Brasil há muito tempo, e foi uma fala minha antiga, isso quando eu era piazito, assim, da idade do Rafael, eu defendi uma tese que o nosso país é um laxante legislativo. Tá? O Rafael é uma pessoa conhecida, vai lá e explode com uma determinada notícia. É um perigo e a lua. Com certeza aquilo pega uma força tal que daqui a um mês já tem uma lei. Quem vai à lua é crime hediondo. Eu chamo de verborreia legislativa. Quem vai à lua é crime hediondo. E aí aquilo começa a pegar uma força tal que ela acaba desmobilizando o sistema. E é o que acontece conosco agora. Nós temos um processo penal totalmente recortado, é uma colcha de retalhos. A tal ponto que determinadas leis eles conseguiram desistematizar, ficou assistêmico, não só todo o CPP, como institutos. Não consegue mais encaixar determinadas coisas, botar no artigo 3º do Código de Processo Penal, estrutura acusatória, ou seja, eles pioraram aquela dissonância que havia, se existe ou não princípio acusatório. Porque eles trocam o princípio por sistema.
E aí tem doutrinas, e toma conta essas doutrinas, dizendo que nós vivemos no princípio acusatório. Todas as doutrinas que falam a respeito do princípio acusatório, cada autor tem um conceito próprio. Cada autor tem requisitos próprios. E é uma confusão tão grande, porque às vezes eu pego o Rafael, que tem um bom discurso, bem apresentado, eu ouço ele, 10, 15, 40, 100 pessoas ouvem ele e saem dissertando a respeito daquilo. E às vezes os conceitos que o Rafael trouxe, que os requisitos que o Rafael trouxe, não tem nada a ver, sem H, com a realidade. As pessoas não fazem uma investigação histórica, que deveria ser de todos os institutos, porque até agora, o que é estrutura acusatória? Ninguém sabe. O Brandalize fez um estudo em Coimbra e ele chegou à conclusão, 2 pontos. Nenhuma. Não existe. Porque o próprio sistema acusatório, ele é uma construção doutrinária. Tanto que até hoje não sabe qual é a data de nascimento do sistema acusatório e inquisitório, que é uma construção, e aí cada um pega aquilo e politicamente, ideologicamente, adapta a sua visão. Não, e de acordo com a necessidade do momento, com o interesse próprio do momento. E vai doutrinando, e o pior de tudo, eu acho que é o pior de tudo, não aceito a controvérsia. Dizem que tu é o cavaleiro do Apocalipse, e aí tu vai contradizer aquilo. Controvérsia só dentro do campo de conhecimento deles, para discutir a mesma coisa, senão... Tu é o pior dos homens. Sim. Tu é o mais burro de todos. Então, isso significa assim, no primeiro momento, quando eu conversei com uma pessoa muito, muito competente, que eu conheci, não tem muito nome, mas um jurista de respeito em Lisboa, sabe? E eles me dizendo assim, poxa, isso é um atestado de ignorância, à medida em que tu botar uma parede no conhecimento, o conhecimento não pode ter parede. Né? Por mais que tu discorde da minha opinião, da minha visão, alguma coisa eu devo te trazer, até para tu aumentar a tua visão, o teu respeito a respeito daquilo. Né? Então, o que eu penso? E digo, nós temos hoje muita lei. Vamos pegar o feminicídio. O feminicídio é o delito ou a corrente que trabalha com feminicídio mais famosa atualmente, é o que mais se fala. Né? Mas também é o que mais garante, porque hoje todo mundo tem medo de cometer um feminicídio, porque tu divulga de tal forma, né? Eu acho que está errado. 40 anos apenas. E aí, por exemplo, a pessoa comete um feminicídio, eu só penso, pelo contrário, eu sou totalmente contra o feminicídio. Mas alguém que pega, por exemplo, uma criancinha e corta em 10 pedaços, pega a irmã dela em 20, o outro em 30, o máximo da pena é 30. Aí tu comete, com todo o respeito do mundo, uma morte por feminicídio normal, se é que pode se dizer normal, e aí pode dar 40 anos, sabe? Então essa assimetria, isso proporciona o que nós temos hoje aqui no Brasil. Ninguém entende mais nada, a gente não sabe mais o que realmente vale, o que não vale. O que eu sei, tu sabe, o Rafael sabe, que os delitos das pessoas com 17, 18 anos aos 27 são aquela faixa que comete delitos mais graves, onde traz a maior insegurança para o nosso sistema. Sim. E claro que as crianças, esses adolescentes também cometem, e cometem muito, só que não, porque a gente sabe, já falei esses dias, né, Marcelo? E até falei em ti. Cada instituição tem o seu tempo. A Brigada Militar tem o seu tempo. A Polícia Civil tem o seu tempo, o Ministério Público tem o seu tempo, o defensor tem o seu tempo, o juiz tem o seu tempo, com referência ao mesmo processo. Uhum. Então, os dados de criminalidade lá na polícia é diferente do judiciário. Porque o dele é quando chega lá. O da polícia é quando chega lá. Do advogado é quando chega lá. Então, ele me dá uns dados lá da reincidência. É diferente do meu. Só aí já fica difícil a coisa, né? Só aí já fica muito difícil. Por exemplo, não teve período em Santa Maria que eu tive mais crimes, que a minha leitura de criminalidade foi mais intensa do que 2025. O ano passado eu fiz 93 júris.
742 audiências. E dessas, eu devo ter 12 processos de feminicídio. Agora tu me pergunta quantos que eu tenho de homicídio qualificado em razão da droga. Devo ter uns 80%. Uhum. Mas fala-se nisso? Não. Não se fala nisso assim. Então eu acho que nós tínhamos, em primeiro lugar, que sopesar determinadas coisas, acabar com essas reformas pontuais, porque a reforma pontual é motivada em razão da emergência. E a emergência tem prazo. Ela não pode, a emergência, se protrair no tempo e ficar como se fosse uma coisa definitiva, totalmente assistêmica. Sim. Assistêmica, porque tu, por exemplo, alguém preso preventivamente pelo feminicídio não seria por um outro tipo de homicídio. Talvez um homicídio com uma pena maior até. Mas a carga toda, a atmosfera toda que circunda, leva as pessoas a trabalhar com isso. Por isso que o Marcelo falou, e falou perfeitamente. A gente já falou esse assunto várias vezes. E continuamos aqui. Então é o seguinte, não resolveu nada. E quem está produzindo a verborréia legislativa não ouve, ou não sabe, ou não tem entende, conhecimento, ou não chegou, não se informou, né? ou não interessa. Né? Mas então, veja, não é que eu pense que não tem que se punir. Tem. Toda e qualquer pessoa que, de alguma forma, ofendeu um bem jurídico penalmente tutelado, ela tem que ser responsabilizada. E o Código Penal é expresso, vírgula, na medida de sua culpabilidade, enfim, mas tem que ser responsabilizada. É um dever de todos nós, porque a defesa hoje ela tem um caráter público, é constitucional, mesmo que o réu não queira advogado, tem que se nomear um advogado, Sim. Porque o direito de ação é público, tanto que eu venho até discutindo isso, não existe ação penal pública. Toda ação é pública, de iniciativa pública ou de iniciativa privada. Né? E o que se tem é uma pretensão, não um jus puniente. Coisa mais errada que tem nas doutrinas. O jus puniente, não. Quer dizer que alguém, quando já é processado, então não precisa nem de processo. Se já é um jus puniente, é só chegar e condenar. Sim. E nem o juiz pode fazer isso, porque tem recursos, enfim. Então tem muita coisa errada que a gente vai absorvendo e vai jogando. Vai replicando. E vai ensinando de forma errada. Sabes que, trazendo um ponto aí para essa questão, e eu acho que é uma discussão pertinente, eu acho que, enquanto juristas, né, é importante que, independentemente do papel que a pessoa exerça dentro do Poder Judiciário, que a gente ouça o que as pessoas, o que os leigos, né, trazem de informação. E aí, trazendo especificamente para esse caso de Santa Catarina, né, um dos jovens que foi investigado, enfim, ele estava muito próximo de fazer os 18 anos. E aí me foi questionada essa questão. Né? Como que a lei estabelece que meses antes da pessoa fazer 18 anos, e aí eu acho que a palavra certa talvez fosse essa assimetria. Obviamente que no maus tratos aos animais a pena ainda não é muito exacerbada, talvez aumente em razão dessa nova cultura, das pessoas estarem tratando os animais de uma forma mais familiar. Ali na mesma linha... Mas eu digo só para lhe passar a palavra, eu digo nesse caso, imaginemos que fosse um caso de homicídio, ou até mesmo de feminicídio. Um dia antes de completar 18 anos. Um dia antes de completar 18 anos. Né? E aí o tempo máximo de internação para esse caso, 3 anos... E eu concordo contigo, Marcelo, de que não seria o adequado nós reduzirmos a maioridade, mas por qual razão um jovem, né, dias antes, meses antes de completar 18 anos, né, e sendo ele inimputável, por qual razão esse jovem responderia nos modos do ECA com máximo de tempo de internação de 3 anos e se passados esses meses, feito o aniversário de 18 anos, seria submetido, por exemplo, a uma pena de 20 ou 30 anos, né, em caso de homicídio simples ou homicídio qualificado, ou até mesmo 40 anos se fosse um caso de feminicídio. Então, esse tipo de discussão, quando a gente chega nesse tipo de análise e é questionado sobre isso, é difícil nós respondermos. Não sei se vocês concordam comigo, porque não traz uma resposta para aqueles que talvez que mais interessa a lei, que são para todos nós. Nós, antes de qualquer papel, nós somos cidadãos, cidadãs, vivemos em sociedade. Mas deixa eu só eu não sou contra o que o Marcelo e que tu pensa, não é isso. Eu acho que todo mundo, inclusive uma determinada
faixa etária tem que ser responsabilizado. Tá? Isso eu não abro mão disso. É um dever do Estado, porque não é o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Defesa que tem esse. É a sociedade que delegou ao Estado, de o Estado se organizar e entregar determinadas funções para as pessoas. Então, essa história de dizer que juiz não tem que ser justo, como? Então, por que vai movimentar toda uma máquina, gastar um dinheiro assim absurdo, para todo mundo ir lá e brincar de fazer de conta? Mas em nome da defesa, a Constituição não pode ser só da defesa. A Constituição é da defesa, é do réu, é da vítima, é da polícia, é do defensor, é de todo mundo. Quando se fala em Constituição Federal, é de todos, não é de uma parte só. Mas a gente ouve, né? Mas tem que se preocupar quando o juiz dá uma decisão, não interessa o que a sociedade pensa. Como assim? Como assim? Para que são feitas as leis? Para quê? Para a gente conseguir viver de uma forma ordeira, tranquila e com uma paz. Então tem que ser condenado? Sim. Tem que puxar um determinado estabelecimento? Sim. Só que aí que está a vírgula. Mas também o Estado tem a obrigação de recuperar aquela pessoa. Sim. O que não pode é querer abolir, né, a Constituição, abolir, como diz Zaffaroni. Já tive uma oportunidade, eu não disse para ele isso lá no IBCCRIM, mas se eu vou ouvir de novo, vou dizer, tu não pode querer abolir o direito penal pelo fato que ele não está dando certo. Não é o Código Penal que está dando certo, que não está dando certo. Não é o Código de Processo Penal. Porque tanto o Código Penal como a Constituição, como o Código de Processo Penal, são simplesmente escritos, leituras. Tem que saber quem leu aquilo, quem fez a leitura daquilo, se realmente vai corresponder o objetivo a mens legis, a mens constitucional. O Código Penal é um escrito. Qual é o poder que tem o Código Penal? As leis estão furadas. Não é lei. A culpa não é da lei. A lei é perfeita. O problema é de quem faz a leitura da lei. Tanto que tem países que não têm lei escrita. E resolve os seus problemas. Aplicam as suas regras. Aplicam as suas normas. Então, a preocupação do Estado, quando ele avocou, quando ele chamou a si esse poder-dever de dizer o direito, que na verdade não é só um poder, mas também o dever de quê? De prender e recuperar. Prender e recuperar, é isso que tem que fazer. Sabe? Agora, essas crianças que chegaram para mim e o cara disse que eu estava errado, que não eram 6 Latorô e eram 9, tu fica até sem ação. Culpa da lei, não. Até que tu deveria ter uma visão, uma leitura, né? Vem cá, olha, hoje a gente fala, eu vejo falando com meus netos, 7, 8 anos, eles são muito espertos. Sabe tudo, sabe coisa mais do que eu. Claro que porque o que deu parâmetro para essa faixa etária de 18 anos é que a pessoa com 18 anos em 1940, ela tinha uma outra visão de mundo. Ela vivia num outro. E não é o que o pessoal diz, nosso Código Penal é fascista. Gente, alô? Vamos procurar a história. Nosso Código Penal, entre muitos que participaram daquela comissão, ele tinha simplesmente Roberto Lira, Nelson Hungria. Roberto Lira, particularmente para mim e para alguns também, é o maior tribuno criminalista que esse país já teve. E o pior de tudo, contra esse argumento, Roberto Lira é conhecido como o primeiro e maior comunista que o Brasil já teve. Nelson Hungria era juiz de júri. Como o Roberto Lira também era. Era um dos caras mais humanistas que tinham. Mas pegaram a Constituição fascista de 37. Será que eles não pegaram também de 34? De Weimar? Sabe, aí então te colocam coisa, Código Penal é fascista. Aí quando tu vai para o Código Penal, quando tu vai para o caso concreto, tu já vai com aquela contaminação, porque tu não te deu o direito a ti de vem cá, será que é mesmo? Sim. Vamos investigar. Vamos ver quem era Roberto Lira. Vamos ver quem é que estava na comissão. Quem era Nelson Hungria? O único senão que se tem com o Nelson Hungria é que ele, juiz criminal, muitos anos, né?
numa época que não tinha estagiário, não tinha assessor, não tinha internet, não tinha caneta Bic. Nem máquina de escrever, acho que não tinha. Nada. E olha o que ele escreveu. Tem gente até que acredita em reencarnação por causa do Nelson Gris e do Pontes de Miranda, né? Porque o Pontes de Miranda escreveu 200 volumes numa vida só reencarnando. Quer dizer, sem nada disso. Sem nada, sem internet, então, sem chat. Sem nada. Sem nada, né? Então, o Nelson Gris, a única senão que se bota, né, é que ele, em razão dessa carreira toda, ele não era muito afeito a um júri com pessoas leigas. Era um senão que se tem. Porque ele achava que, como ele conhecia direito, e na época as pessoas não tinham noção, que julgavam muitas vezes contrária ao direito da época. Mas o resto... Olha, eu vejo esses livros de direito penal hoje, gente, vocês também, é o que ele dizia. Com outros sinônimos, com outras... Mas é o que ele dizia. Olha o que ele escreve naquele tratado de direito penal dele. Né? Roberto Lira... Qual é o promotor no Brasil que não admira Roberto Lira? Então tem coisas que te colocam assim, sabe, Marcelo, Rafael, que tu acha que... Não. Tá certo, cara. Vai lá, bonitinho, fala bem, se comunica com as massas, toma conta de uma determinada área educativa, né? E aquilo vai que é um trem. Vem que é um trem, aquilo vai, passa, o Rafael aceita, aí o Rafael vai lá para a Sobresp e passa aquilo, quem ouviu o Rafael amanhã está dando aula já passa. Daqui a pouco não tem espaço para tu dizer nada diferente. Não tem? Não, e é bullying. Vira bullying. Tu te constrange em chegar, porque eles já começa de uma forma caricata. Agressiva, né? Porque tu começa a falar, sabe, eles já vão te queimando aos pouquinhos. Isso me lembra a Idade Média, né? Que torturava as pessoas, tu ia aos pouquinhos torturando as pessoas. Então, eles vão torturando o teu pensamento, né? Então, até para não me esticar muito, né? Não, mas se estique que tá boa conversa. Para não me esticar muito, eu quero dizer o seguinte, eu acho, hoje, um menino de 12, 13 anos, ele tem noção de tudo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é o bom e o que é ruim. Pode não servir para ele, é outra coisa. Mas ele tem noção... Se ele for honesto com ele mesmo e conosco, ele tem noção do certo e do errado. E eu acho que tem que criminalizar sim. Até como uma forma de tu dar... Olha aqui, ó, a coisa não é assim. Tu não tem que brigar porque tu fez 9 latrocínios em vez de 6. Tu tem que brigar para tentar recuperar isso. Tu tem que ter defesa? Tem. A maior, melhor possível. Mas, se tu cometeu o delito, e hoje muitas pessoas, e tu sabe disso, Marcelo, esses delitos praticados com assalto, porque hoje o delito que mais ocorre, hoje não, eu acho que a vida inteira, o delito que mais ocorre é furto. Ninguém fala. O furto é campeão de audiência. E depois o roubo, né? E agora a droga. E roubo de celular atualmente. E quem pratica isso? Maiores junto com menores. E aí bota no menor. O menor até assume, porque sabe o que? Que o máximo que ele pega é 3 anos de internação. Sim. Eu acho que essa situação tem que mudar. Isso é uma coisa. E outra coisa, o Estado tem que recuperar também. Eu sou a favor, hoje, de prisão, de cadeia pequena, porque cadeia grande não resolve. É que nem família. Tu tem 12 filhos, é um horror. Tu tem que ter 1, 2. E já é difícil tu administrar. Agora tu bota pessoas que não têm educação no sentido científico, né? 4.000, 3.000 pessoas. Não tem finalidade nenhuma. Não tem controle, né? O maior prejudicado disso é a sociedade, porque vai pagar, sustentar essas pessoas, e muitos, hoje eu tenho visto, gente, tem muita gente que não quer sair da cadeia. As pessoas não acreditam, mas tem gente que não quer sair, porque é um grande negócio. É um grande negócio. Não querem. Por quê? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Sim. Então tem que ser cadeias pequenas, com pouca população, até como forma de tu controlar e recuperar. Não tem outra saída, gente. Vou voltar ao aspecto da educação. Acho, sim, que o grande caminho que nós temos... No Brasil é difícil, mas o grande caminho que nós temos é a educação. Eu digo difícil o caminho, não é porque questão política, também, mas o principal,
Nós somos um país que nós temos 220 milhões de pessoas. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, mas na verdade nós temos 27 Brasis. Então, o ensino diurno no Rio Grande do Sul pode ir lá no Nordeste noturno. Então, como que tu vai dar as mesmas disciplinas para pessoas, costumes diferentes? Não tem como. Eu vejo aqui, eu nasci em Rio Grande, vim para Santa Maria, é completamente, no mesmo estado, as culturas no Acre são completamente diferentes. Eu me lembro, eu fiz o segundo grau, na época era científico, então nós tínhamos uma parte instrumental. E sabe o que a gente fazia lá em Rio Grande? Fazia rede de pesca. Aí tu chega aqui, né, violão. Cada região tem as suas características próprias. Eu estudei no Olavo Bilac que eles davam técnicas domésticas. Tu vê? Ensinava a pregar um botão, como é que limpa uma coisa dentro de casa, prega um prego. Isso faz uma falta hoje. Então muda, né? Então tu não tem como fazer, por exemplo, é o que acontece, fazer uma grade curricular nacional única. E aí vem o aspecto, talvez muitas pessoas às vezes, e eu concordo, eu aceito a divergência. Não dá para fazer uma unicidade de segurança pública, gente. Não pode fazer um órgão só organizando toda a segurança país pública. Continental. Não existe isso. Isso é uma coisa natimorta. Ela já nasce morta. A visão, a leitura nesse sentido é alguém que não quer que dê certo ou então não tem noção do que realmente acontece. Tem que ter uma visão, primeiro, de que está acontecendo, gente. Tu tem que fazer uma fotografia. Vem cá, qual é a realidade? Não o que o fulaninho diz, que o Beltraninho diz. Não. Qual é a realidade? Realidade brasileira. Primeiro o que está na Constituição, né? O Estado é o responsável pela saúde, pela educação e pela segurança. Eu já acho mais. Eu acho que isso aí tem que ser dividido com o município. O município que tem que ser responsável pela saúde, pela segurança, né, e pela educação. Acho, sinceramente. Claro que isso é uma mudança, é uma coisa meio utópica, né? Sim, deveria ser até inversão. Né? Tu pega o dinheiro para o município, depois dá para o Estado e depois para a União. Tu não pode tentar fazer um edifício de cima para baixo. E até porque essa é que tem informação. O cara lá em São Paulo, para saber algum criminoso daquele, tem que telefonar para o Marcelo, que passou 200 anos numa delegacia. A delegacia da Vila, o Alex sabe o que está acontecendo na vila dele. Conhece todo mundo pelo nome. E se tu pegar o Marcelo de Santa Maria, o Joãozinho do outro, pega essas pessoas, traz elas e ouve. O que a gente quer, realmente? Sabe? Nós temos um país muito grande, um país, como tu disseste, continental, gente. Continental. E aí fica nessa. Aí dá um problema, bota na mídia. Mataram o rapaz hoje, matou a namorada. Feminicídio. Nós já estamos com 13 feminicídios no estado. Um horror. Mas quantos homicídios? Quantos furtos? Quantos roubos de celular aconteceram hoje só? Hoje talvez mais de 100 no estado. Com certeza. Latrocínios que ninguém vê. Porque latrocínio, Marcelo sabe muito mais do que eu. Latrocínio é uma coisa difícil, né? Tu vê. É que nem estupro. Ninguém bota no jornal que vai estuprar a pessoa no dia tal, hora tal, local tal. Então, são coisas difíceis. Né? E isso como é difícil de tu elucidar. Hoje, 8% só dos delitos cometidos chegam às autoridades. 8%. A cifra negra de criminalidade, ela vai exatamente nisso. Em torno de 92% dos crimes. Eu vou botar 90%. Então, 90% dos crimes que acontecem, que não chegam na polícia, no Ministério Público, na Defensoria, no Judiciário, a gente trabalha com 8% só. 8% apenas. Sabe? Então, acho que a gente tem que refletir. Eu não tenho um posicionamento específico a respeito da redução da maioridade, mas pendo para o lado de que acho que 16 anos era uma boa medida. As pessoas podem votar com 16 anos. Né? Esse é um argumento muito forte. Se a pessoa vai escolher o seu representante, pode. Será que ela não tem responsabilidade? Mas, enfim. Entendi.
E Marcelo, o que tu acha? Porque nesse episódio, voltando a esse episódio de Santa Catarina, o que chama a atenção é que eram jovens que tinham condições, né? Muitas vezes se fala de educação e obviamente que existe sim essa crítica em relação à educação como sendo um fator, como sendo uma ferramenta de mudança social. E nesse caso eram jovens que, acredito eu, não sei em qual escola eles frequentavam, mas até por viagens para Disney e tudo mais, acredito eu que eles tinham as melhores escolas. E aí, pegando esse gancho que o Dr. Ulisses falou sobre a questão de saber o que é certo e o que é errado, né? E diante de crueldade em relação a animais, impossível que a pessoa não saiba que está desferindo uma paulada num animal, que ela não está fazendo algo que é contrário. Cabeça, né? Cravaram pregos nos animais. Maldade mesmo, né? Uma maldade. Então, enfim, para apimentar também essas questões, foge um pouco dessa normalidade. Eu acho que esse papel de educação também é importante. Por vezes, esses jovens, eu acredito que a primeira vez que eles escutam uma autoridade é de um juiz, numa vara da infância, ou de uma juíza, ponto, né? É esse o ponto. Né? Exato. E aí, tu também, na qualidade de professor, na qualidade de pai, também advogado, como é que tu vê essa questão? Tu acha que a sociedade falha nisso? Tu vinha falando, eu vinha pensando no meu pai. Meu pai foi policial civil, depois delegado de polícia. E eu lembro que lá na década de 80, a gente era criança, né? E a vida era mais difícil para todo mundo, né? Eu arrisco dizer hoje que ninguém passa fome em Santa Maria. Porque as pessoas pedem na esquina, aí tem restaurantes populares, essas coisas assim. Como era lá quando a gente era guri, né? As pessoas passavam, eu lembro até... em casa a gente não passava necessidade, mas hoje a gente compra a fruta que quiser, a carne que naquela época não era assim, né? Uhum. E o pai dizia, não, muitas pessoas roubam porque não tem, roubam para comer, roubam. E hoje essa realidade mudou muito. Veja que eu trabalhei na polícia há 25 anos, agora no final da delegacia de homicídios ali, a gente pediu os mandados pro Dr. Ulisses ia cumprir, às vezes numas casinhas ali, umas áreas de invasão, tem um ar-condicionado split na parede, tem uma TV de LCD na parede, então a gente vê que as pessoas hoje têm acesso aos bens. E com isso se vê nitidamente que o móvel do crime, né, mudou, né? É diferente hoje. E aí chegamos nesse ponto, desse momento que a gente vive, dessa crise. Bauman falava no momento de crise, a gente vive essa crise do novo tempo, né? E isso vem ao encontro do que tu diz, são pessoas que tinham condições de ter pelo menos o discernimento para saber que estavam fazendo uma maldade, né? Então é algo que vem para endossar o que o Dr. Ulisses diz, que talvez a gente precise revisitar realmente o Estatuto da Criança e Adolescente para que a gente consiga alcançar o que se pretende em termos de punição, de retribuição e principalmente, eu diria, Dr. Ulisses, da prevenção geral, que é aquela ameaça de pena, né? Uhum. Quando vem lá e se coloca que o feminicídio pode se levar à cadeia por 40 anos, isso é um recado claro, gritante no sentido de que, olha, isso faz prevenção geral, eu não vou matar, né? Acabam ocorrendo as mortes igual por conta de outras circunstâncias, mas enfim, essa ameaça de pena para o adolescente infrator, que hoje isso se faz sentir muito pouco. O porém que eu fico pensando ainda, é óbvio que a gente está sempre crescendo, e como o Dr. Ulisses disse, que bom que eu saia daqui pensando um pouco diferente do que eu cheguei, e tudo que ele disse assim me tocou bastante, né? Especialmente vindo de uma fonte absolutamente legítima, de alguém que está aí, acho que mais de 40 anos no campo do direito, né, que vive realmente muito mais do que a gente, que viveu bastante essa questão da criminalidade. O que me preocupa bastante é porque a gente conhece todas as mazelas do sistema prisional, né? E a gente acha que a solução simplista é simplesmente jogar o guri de 15 anos ali para dentro. A gente sabe que não vai resolver. Agora, que isso da maneira como está não está bem, né? Que precisamos de algum aprimoramento, a gente precisa. E como o Dr. Ulisses disse, que não é essa verborreia legislativa que a gente tem que vai resolver o problema. Nós temos que trabalhar com corações e mentes, algo que a gente vê também nessa geração, né? Voltando a essa questão dos adolescentes que praticaram esse fato grave, a gente que trabalha com um aluno vê o quanto mudou essa realidade, né? Eu estou há 20 anos, o Dr. Ulisses mais, talvez, na docência, tu também. A gente vê o quanto o aluno mudou, o quanto a realidade do aluno mudou. Essa questão da autoridade, tu falou, né? A autoridade da família, do pai, da mãe. É o guri que está na bandeira na rua pedindo paz e não lava a louça em casa, ele não arruma a cama em casa, ele xinga o pai, ele xinga a mãe, ele não tem respeito nenhum. Essa família que foi esfacelada, sim, nessa geração, né? Esse momento que a gente vive, que é um momento de crise, e isso repercute depois lá na faculdade, lá na escola, lá no
emprego, a gente que anda por aí, eu lembro quando eu estava na delegacia, ainda há pouco tempo atrás, a gente ia por vezes conversar nas escolas a pedido dos professores que estavam pedindo socorro nessas áreas, especialmente as áreas mais vulneráveis da cidade, porque não conseguiam lidar com a gurizada. Por quê? Porque eles não tinham, eles não trazem nada de casa, e o que vão entregar na escola, né? Então esse momento que a gente vive que repercute não só nas famílias mais pobres, mas repercute em todas as áreas. Eu acho que o Marcelo foi bem no ponto, né? E começou com a tua colocação, que é perfeita. A gente fica pensando nessas famílias mais, entre aspas, abastadas, né? É que eu, sinceramente, eu venho pensando bastante a respeito de... Porque a gente... Até eu já fiz isso. É culpa da família. Não é. Se a gente pensar bem, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Chego em casa, tem que arrumar as coisas, limpar tudo. Né? Chega uma hora que eles têm que dormir. E a piazada é a hora que a piazada não vai dormir, que a piazada não dorme. Então fica um problema. Como é que o pai vai cuidar do filho 24 horas? Não tem como. Então é fácil tu chegar e dizer, é culpa do pai, culpa da mãe, culpa da tia, culpa da avó. O pai, eu não posso compreender, claro que tem exceções, mas não posso compreender que um pai e uma mãe vão querer o mal do filho. Não vão querer um filho que seja uma pessoa boa, correta, educada. Dentro da cultura que essa pessoa tem, ela vai trazer, porque até o analfabeto tem cultura. Porque cultura e educação são coisas bem distintas. Né? Então, eu não consigo compreender isso. O que eu compreendo é essa luta, essa disputa que existe na juventude de um querer ser melhor que o outro. Né? De ter o melhor carro, de ter melhor camisa. Celular, a pessoa que não tem condições vai lá e furta, porque eu quero ter o relógio igual ao teu. O iPhone. E principalmente, talvez aí a culpa sendo dos pais. Essa disputa. Porque eu quero o colégio melhor para o meu filho que passe no vestibular. Porque o meu filho tem que ser médico, engenheiro, advogado. Ou seja, eu tenho muitas coisas que eu não bebo da fonte do Paulo Freire. Mas quando ele fala em educação bancária, é perfeita essa frase dele. O Brasil não dá certo por causa da educação bancária. Tu traz lá uma base curricular que não tem nada, absolutamente nada que faça com que o aluno pense. Né? A pessoa chega lá, o professor chega lá e ele despeja conhecimento. E diz assim, estude que cai na prova. Então a pessoa decora, vai lá, tirou, e aí chega no final do semestre, do ano, o pai quer saber da nota do filho. Formalmente informado. Formalmente informado, sabe? Não existe uma preocupação, vem cá, vamos conversar a respeito de tal assunto. Tem uma brilhante professora, e eu digo para ela que ela é doutora, e ela não fez mestrado, doutorado, não, ela é doutora. Ela foi ser educadora no presídio, um presídio. As faculdades não ensinam como ser educador em presídios. Ou melhor, em estabelecimentos totais. Eu estou botando conventos, maçonarias, enfim, todos estabelecimentos. Exército, colégio é um estabelecimento total. Não, as faculdades não ensinam isso. Então ela foi. Ela é muito inteligente, muito competente, muito capaz, sabe tudo de pedagogia, de tudo, metodologia, ela foi. Foi no presídio, sentou e começou a conversar. Quando estava 5 minutos, ela se perdeu, não sabia o que fazer mais. Aí Deus deve ter iluminado ela diz isso. E eu peguei os presos e levei para o pátio. E mandei eles fazer um círculo. Eles ficaram me olhando. Eu não sabia o que fazer. A matemática eu esqueci tudo. O português eu esqueci tudo. Então eu levei eles para o meio do pátio, fiz uma roda, olhei para os céus, para Deus e vi um sol. E aí perguntei, gente, vamos olhar para o sol? Aí foram devagarzinho, olhando. Aí quando desceram assim, ela, o que tu viu? E começou. Chegou meio-dia, os agentes, o diretor que estava ali, vem cá, vamos terminar isso. E os presos não queriam sair dali. E ela, na entrevista que eu conversei com ela, eu disse, eu aprendi que antes de qualquer coisa, tu tem que fazer as pessoas pensar.
todos os meus semestres na faculdade falava em pensar, mas eu nunca pensei o que é o pensar. Vim aprender aqui. Que tipo de educação eu tenho que trazer para ti, Rafael? Eu não tenho que chegar lá e dizer, eu sou o fulano, né? Eu sou o advogado tal, eu sou o juiz tal, né? Eu fiz 92 mil júris, eu sou o cara, eu sou o máximo. Ou seja, tu é o... Enfim, tu te avalia e tu diz o que tu é para os outros, para que os outros entenderem que tu é o cara. Não é isso. Não é isso. Por isso é que está acontecendo o que acontece. O professor vai para a sala de aula e os alunos não estão dando a mínima para ele. Estão no celular. E ainda fazem perguntas que o professor ficou uma semana inteira estudando e não sabe. Porque eles procuram do rodapé para matar o professor. Porque falta esse respeito. Tu não chamou a pessoa para conversar. Tu não trouxe o assunto que realmente faz com que aquela pessoa reflita. Tu pega esses livros de criminologia, Marcelo, Rafael, todos eles dizem, um copiando do outro, talvez, todos eles dizem que a última coisa que tu tem que falar com o preso é a respeito do crime que ele cometeu. Meu Deus, isso é catastrófico. A primeira coisa que tu tem que fazer é exatamente isso, porque foi o crime que ele cometeu que levou ele ali. Que é o que está errado nele. É isso que ele tem que espiar. É isso aí que tem que, exatamente isso, é isso que tu tem que trabalhar. Então as pessoas escrevem determinadas coisas nesse sentido e aquilo vira dogma. E vira grade curricular, né, de recuperação. Por isso que não tem. E aí falam que existe educação no sistema penal brasileiro, né? Primeiro que a própria legislação penal e de execução penal não fala na palavra ressocialização. Pode procurar o código. E nenhuma legislação no Brasil fala a palavra ressocialização. Ela fala prevenção e retribuição. Nosso código, o nosso sistema penal, ele é punitivo e preventivo. A ressocialização é uma criação, e aí falam da educação, e na verdade não é educação, é escolaridade que estão levando para a sala de aula, é escolaridade que estão levando para as casas prisionais, enquanto que deveria ser realmente educação, que é muito mais do que escolaridade. Muito mais. Por exemplo, isso aí é uma questão. E outra, como dizia Edgar Morin, a gente não pode, há muito tempo a filosofia, gente, há muito tempo, desde 1800, se deu conta que a filosofia não podia resolver todos os problemas do mundo. Ela não poderia responder às perguntas. Por exemplo, porque a filosofia tinha essa imagem, né? Ela sabe tudo, ela responde tudo. Aí a filosofia se deu conta, a filosofia crítica, que ela, para falar da medicina, ela tem que primeiro ouvir a medicina. Para falar do direito, ela tem que ouvir o direito. E aí depois é que ela vai conversar. Hoje tu não pode ter uma visão, uma leitura, e principalmente para os juízes, né? Ter uma leitura unívoca. Tu tem que trabalhar com a pluralidade. Eu sei que o nosso tempo está terminando, né? E esse assunto é um assunto que a gente fica 10 dias conversando. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, assim, Rafael. Perfeito. Como muito bem colocado, nós encaminhamos para o fim do nosso Panorama Podcast. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Dr. Ulisses Fonseca Lousada, também a ti também, né, Dr. Marcelo Arigoni, dizer da alegria, né, em poder dividir essa mesa e que a gente possa debater esses temas. Eu acho que é importante que, para além das questões do direito, que a gente consiga fazer uma reflexão a respeito disso e que, obviamente, a gente consiga enfrentar esses temas pensando efetivamente quais mudanças, né, para não ficar mais do mesmo. Não sei se vocês concordam comigo ou não. E eu sempre acho importante que, ao final dos podcasts, que a gente consiga deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Então, vou dar a palavra aqui, doutor Marcelo. Qual seria a tua palavra para nós sobre o que foi trabalhado aqui nesse podcast? Na verdade, isso foi uma aula com o doutor Ulisses aqui, né? É o prestígio de ter estado aqui com vocês. E o que a gente espera, e na linha do que eu disse no início, que a gente já veio aqui para falar desse tema várias vezes, né? Aqui neste local e em outros locais, e a gente conversa mais ou menos os mesmos assuntos, com algumas pequenas divergências dessa situação que é bastante complexa, e o que a gente espera é que realmente as pessoas sejam mais iluminadas no sentido de entender, de ouvir as pessoas que realmente trabalham
com essas situações relacionadas à criminalidade infanto-juvenil, vamos dizer assim, à adolescência, para que, se a gente tiver que fazer uma mudança legislativa, a gente faça algo legítimo e não algo simplesmente compelido, né, pressionado por esses momentos de crise, que é o que normalmente ocorre no Brasil, né? A gente vê aí legislações que são criadas e modificadas de maneira populista, muitas vezes, né? Quanta legislação a gente vê aí, vamos pensar o abigeato, a lei dos crimes hediondos e tantas que obviamente são necessárias, mas elas estão sendo criadas muitas vezes em cima da perna, de afogadilho e no mais das vezes criadas para que alguém se empodere mais de determinado campo ideológico. E não é isso que a gente espera no campo do direito, né? E como o doutor Ulisses disse, a lei está aí, a lei existe. A gente tem lei demais no país, na verdade. O que a gente precisa é uma correta aplicação da lei, uma correta aplicação de acordo com a Constituição Federal. E nós estamos num momento, a crise é tão grande que nem a Constituição Federal, hoje a gente não tem segurança jurídica com a Constituição Federal, né? Porque a gente vê hoje os nossos tribunais superiores, principalmente um deles aí, reinterpretando, rasgando muitas vezes a Constituição Federal e em várias áreas. Então, realmente é um momento que a gente espera que passe. E seguimos aí. Perfeiro. Esperamos poder voltar aqui em outros momentos e estar com vocês. Sem dúvida. Doutor Ulisses, qual seria a sua última mensagem ao nosso ouvinte? Eu acredito que... Primeiro, quero agradecer, né? E agradecer em meu nome e em nome do assunto que nós estamos tratando, porque eu acho que é importante. Nós não temos aqui em Santa Maria, realmente, um veículo constante, permanente. Eu me lembro quando o Marcelo começou a instituir isso, e a gente sabe todas as razões que às vezes levam, né? Eu acho que é importante que a gente tenha, o Rafael e o Panorama Podcast está fazendo isso, né? Que nós tenhamos um espaço para trazer exatamente esses assuntos e trazer propostas de pessoas que efetivamente tenham pelo menos uma experiência, não vou dizer conhecimento, que tenham uma experiência no assunto. Porque às vezes são pegados determinadas linhas e são levados ao extremo, né, e não trazem alguma contribuição maior. Nós estamos falando de uma coisa séria. O nosso tribunal agora está trazendo, essa nova administração está trazendo uma caminhada com referência às pessoas de rua. E eu estava vendo que em determinados países existem pessoas de rua que não são iguais às nossas. Pessoas de rua que trabalham. Tem umas que foi encontrado $100 mil que ela tinha, mas ela morava na rua porque ela não conseguia morar em casa. Então ela tomava banho, morava na rua, tomava banho, trabalhava e voltava para a rua. Então tem coisas, por exemplo, essa luta, essa caminhada, para nós agora darmos preferência às pessoas de rua. Será que se existe essa visão? Será por que a pessoa mora na rua? Será porque é um precisado, como eu vi o termo agora, né? Ou não? Então a gente faz muito lei de afogadilho, assim, né? Surgiu, isso vai dar ibope, sei lá, pumba. E aí começa a trabalhar naquilo. E nós estamos com uma coisa muito importante. E aquilo que o Marcelo começou, eu vou fechando agora. A gente já várias vezes falou, voltou a respeito disso. Ninguém fala a respeito do idoso. E todo mundo quer ser idoso. Porque se não quiser ser idoso, vai morrer antes. Por quê? Será que não comete crime contra o idoso? Ou não chega à autoridade policial? Será que um crime... Olha, o idoso entra com Alzheimer, demência, ele não pode nem se defender. Ele não tem nem a polícia. Ele não sabe nem como chegar na polícia para trazer informação. Então nós vamos fazer uma lei agora também de crime hediondo contra idoso. Hoje já existe o artigo 121 do Código Penal. Sabe, são coisas que a gente tem que refletir, tem que discutir. Não dar opinião, tem que discutir com pessoas como agora, que me dão o prazer e a honra de compartilhar nessa mesa. Perfeito, perfeito. Então, agradeço imensamente a presença do Dr. Ulisses Fonseca Lousada, também do Dr. Marcelo Arigoni, e nós voltamos num próximo Panorama Podcast, trazendo temas relativos à sociedade de uma forma geral, para que com um debate técnico, com um debate qualificado, nós possamos enfrentar esse tema e possamos dividir com o nosso telespectador as impressões dos nossos convidados.